Oi, Marcos. Oi, Dalpino. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. O vídeo aqui não acabou Não de novo, não funciona. entrou, não funcionou, né? É, Mas mas enfim, vamos assim pessoal, mesmo. vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. A gente estava tentando aqui entrar pelo da Renata, a gente fez esses testes todos ontem e acabou que, mesmo assim, né, Rê, não deu certo. Entrando pelo seu, uma questão aí técnica não permitiu isso. E aí a gente voltou então aqui pelo meu, mas a gente vai ter que fazer sem o vídeo da Dalpino, vai ficar só com o áudio dela, mas tenho certeza que vai ser de excelente e excepcional aprendizado aí para vocês. Eu queria agradecer enormemente a presença da Renata. Renata é uma especialista em tumores do aparelho digestivo. Eu tenho o prazer e a honra aqui de trabalhar com a Renata no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Aprendo bastante com ela, ela coordena a reunião, o tumor board de tumores do aparelho digestivo com maestria, e eu aprendo a cada reunião com ela. Estou vendo aqui que já tem bastante gente entrando, oncologistas, o Carlos, nosso colega oncologista, já mandou até umas bandeirinhas da Alemanha aqui, a gente trabalha no hospital alemão. E vamos começar, né, Rê? Essa é uma série, Bora, pessoal, Marcos. só Primeiro, contextualizando. obrigada. Agradecendo aí o convite honroso. Então, vamos lá. Vamos para mais uma live aí. Vamos sim. A gente vai fazer nessas próximas 3 semanas. Eu vou ter sempre convidados aqui. Na quarta-feira é o Carlos, que vai estar aqui. Inclusive, já está até mandando bandeirinha da Alemanha aqui, como eu falei. E hoje a gente vai começar falando sobre... essa semana vai ser inteiramente dedicada à plenária da ASCO. A gente teve trabalhos muito importantes, parecem muito promissores, destacados aí nos abstracts da ASCO, que é o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, o principal congresso da nossa especialidade. E ao longo dessa semana, na segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, e às quintas-feiras, às 20 horas, eu vou ter convidados conversando comigo. E hoje a Renata, eu já fiz a devida apresentação. Renata, a gente viu então, no artigo lá da plenária, que pembrolizumab ele foi confrontado diretamente com quimioterapia de escolha do investigador para o tratamento dos tumores de cólon, né? Então, vamos contextualizar só um pouquinho aqui o tratamento do câncer de colo. Vamos começar com a estatística, a importância de se estudar câncer de colo hoje na população brasileira. Por favor, Renata. Bom, Marcos, acho que é fundamental, porque o Brasil ele segue um pouquinho a incidência mundial e a frequência mundial de câncer coloretal. E aqui no nosso país, o câncer coloretal ele é o segundo que mais acomete mulheres, né? Ele só perde para o câncer de mama. E em homens ele ocupa a terceira posição. Então é bastante, apesar de pouco falado, digamos assim, na mídia, ele é um tumor realmente bastante frequente que merece, né, mais atenção, mais carinho, mais estudos. Legal, legal. E hoje, como é que esses pacientes estão chegando para você, Renata? Você acha que a idade está caindo mais? Estão chegando pacientes mais precocemente para você? Então, Marcos, essa algo que a gente tem visualizado com bastante frequência, que é cada vez mais pacientes mais jovens chegando no nosso consultório. Inclusive, tem um artigo americano de dados enormes deles já mostrando que a incidência na população abaixo dos 50 anos de idade aumentou em relação ao câncer coloretal quando comparado com pacientes que são diagnosticados mais tardiamente. Então, isso tem mostrado que a epidemiologia do câncer coloretal tem mudado ao longo dos últimos anos, com mais pacientes jovens sendo diagnosticados, o que mostra para a gente, possivelmente, de que alguma coisa tem acontecido. E provavelmente não é só a questão genética, porque isso não mudou tanto ao longo do tempo, mas sim fatores ambientais. Então, a dieta inadequada, o estilo de vida menos saudável. É claro que outras coisas ainda estão sendo investigadas, mas é um dado bastante interessante que você pontuou. Aquele trabalho da Lancet, Renata, já vai fazer próximo aí de 3 anos, a gente viu que a obesidade talvez supere o cigarro, né, o tabagismo, como a principal causa evitável de câncer nos próximos 10, 15, 20 anos, né? E a obesidade está lá também aumentando o risco de tumores do aparelho digestivo e cólon especificamente. Você consegue mensurar o risco, mais ou menos, Renata, estimado para essa população obesa de ter um câncer de cólon no lifetime?
Hoje, na verdade, acredita-se que 20% dos casos de câncer de cólon são devido à obesidade como único fator, né? Hoje a gente não consegue ainda dizer qual a porcentagem dos nossos pacientes com câncer coloretal são obesos ao diagnóstico, mas eu acredito que seja aí próximo realmente de uns 20, 30% da população, pelo que a gente percebe no nosso consultório. Tá. E hoje você falou brilhantemente aí da alimentação. Hoje a gente tem visto que a alimentação tem impactado, e teve uma live aqui na semana passada com a doutora Lívia Gravina, uma especialista em microbiota intestinal, mostrando, a gente discutiu bastante o papel das bactérias intestinais, e teve um autor há mais ou menos 1 ano e meio que disse que algo próximo de 15% dos cânceres de cólon ele tem relação com flora intestinal patogênica, deletéria. Essa talvez seja uma nova fronteira de pesquisa, correto, Renata? Com certeza, acho que tem muita coisa acontecendo nesse título de microbiota em câncer coloretal, não só de alterações de microbiota, mas também impactos, por exemplo, do uso prévio de antibióticos. Inclusive, a gente do Oswaldo a gente está levantando a literatura a respeito disso num trabalho com os assistentes lá. Então, muita coisa vai chegar nesse aspecto, mostrando que a microbiota ela é fundamental não só para câncer coloretal, mas para diversos tumores, seja do aparelho digestivo, seja de outros sítios, mas em cólon a gente acaba percebendo quão importante é a microbiota, até pela localização, pela anatomia, né? Perfeito. E a gente está vendo, aqui só fazendo um registro, a Lívia Gravina, nossa colega oncologista do Sul, ela está aqui também participando, mandou um aceno aqui para a gente. Perfeito. Maravilha, maravilha. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, uma audiência bastante grande para o horário. E Renata, vamos falar então, vamos direto ao ponto. Hoje, qual porcentagem de pacientes hoje se apresenta no estádio 4, né, em estádio metastático, já no momento da apresentação? Hoje, Marcos, a gente acredita que seja em torno de 20%. Talvez a literatura brasileira, que é um pouquinho escassa nesse âmbito, ela seja um pouquinho maior, então talvez a nossa porcentagem seja um pouquinho maior pelo diagnóstico um pouquinho mais tardio. Isso falando mais no SUS. Mas a estatística mundial, isso vai, né, acaba trazendo dados muito mais de países desenvolvidos, é de 20%. 20% dos pacientes são metastáticos ao diagnóstico. E no decorrer da doença? No decorrer da doença depende do estadio, mas colocando num balde assim, aqueles que têm estadio 2, 3, a gente acredita que mais 30% deles irão desenvolver doença metastática ao longo do tempo. Então a gente está falando de uma parcela gigantesca de pacientes que a gente enquadra então nesse trabalho da plenária da ASCO, que foi no cenário metastático da doença avançada, que pode se beneficiar, então, da pesquisa de instabilidade microsatélite e, consequentemente, de drogas imunoterápicas nesse cenário. Isso, aí só para pontuar um pouquinho, né, Marcos, o que foi o dado desse estudo, o que foi investigado nesse estudo. Primeiro, os pacientes, para serem incluídos no estudo, eles precisavam ter uma característica chamada de instabilidade de microsatélite. E nós sabemos que essa característica, infelizmente, no cenário metastático do câncer de cólon não é tão frequente. Ele fica ali em torno de 4%, 5% no máximo da população com câncer de cólon metastático. Então, ainda assim, é um trabalho que vai abranger um número relativamente pequeno de pacientes com câncer coloretal metastático. Mas ainda assim, muito interessante se a gente pensar que o número de pacientes com câncer coloretal metastático é muito alto. Perfeito. E como você pontuou bem, é o segundo, né? Segundo, terceiro aí entre homens e mulheres brasileiros. Então, a gente está falando de mais de, provavelmente, próximo aí de 30 mil e certamente dados subnotificados. Se a gente considerar 5% de 30 mil é uma quantidade bastante grande de gente que pode se beneficiar de uma terapia relativamente pouco tóxica se comparada às tradicionais quimioterapias, correto? Não, certamente. A gente já tem dados muito, muito consistentes de que a imunoterapia funciona muito bem nesse cenário de pacientes com câncer coloretal metastático que tenham instabilidade microsatélite. A gente tem dados ainda pequenos, porém bastante interessantes no cenário em que pacientes já falharam a todas as terapias prévias, a pacientes que falharam a uma terapia prévia, e esse estudo vai ser interessante porque ele vai comparar
a imunoterapia com a escolha do investigador para a primeira linha, o que vai ser realmente muito interessante. E apesar de nos Estados Unidos, por exemplo, já estar aprovada a imunoterapia em qualquer momento para pacientes que tenham instabilidade microsatélite, no Brasil a gente ainda não tem essa aprovação, infelizmente. Exato. E aí, é nesse contexto de primeira linha que eu vou focar, a gente vai focar, pessoal. Então, na primeira linha hoje, Renata, como é que você faz o seu racional? A gente está falando então, gente, ó, aqui, isso que a Renata falou, a porcentagem de estabilidade microsatélite é em torno de 5% para o cenário metastático. Essa porcentagem é um pouco maior para os cenários mais precoces, 2, 3, isso pode chegar até 13%, 15%, mas aí é outro cenário, a gente até utiliza o dado de instabilidade microsatélite no estádio 2 para definição de quimioterapia com Xeloda, mas aqui não é o foco agora, a gente vai focar em cenário metastático avançado, onde a instabilidade microsatélite é bastante baixa, porém a gente já tem uma evidência crescente aí desde 2012, trabalho lá da doutora Julie Brammer, naquela grande corte da New England de 2012, então 8 anos atrás, com o nivolumab foi dado para todo mundo. E o que a doutora Julie Brammer viu naquele momento foi que nos 30 pacientes com câncer de colo, apenas um se beneficiou de nivolumab e esse um especificamente tinha estabilidade microsatélite. E aí se abriu uma linha de pesquisa que culminou na apresentação lá na Science, na New England também, da doutora Lee, doutor Dias, doutora Lee da John Hopkins e o doutor Dias do Memorial Sloan Kettering, mostrando então uma corte já enriquecida para a instabilidade microsatélite, todo o poder e todo o benefício que essa população poderia ter com o pembrolizumab. Então, a gente tem agora o Keynote 177, que vai ser apresentado na ASCO esse ano, culminando, então, fase 3, culminando em todo esse conhecimento sendo apresentado antes para linhas mais avançadas e agora para a primeira linha, gente, primeira linha de tratamento do câncer coloretal. E aí, pembrolizumab confrontando diretamente as modernas quimioterapias. Antes da gente passar para os dados específicos de Pembro e de Nivo, Renata, vamos contextualizar hoje como é o tratamento do câncer de cólon avançado, primeira linha. O que é que você leva em consideração na hora de decidir? Folfox, Folfiri, Beva, Cetux, obviamente os testes moleculares são importantes. Você pode discorrer um pouquinho para a gente sobre isso, Renata, por favor? Claro, Marcos. Então, hoje, se o paciente ele tem uma doença, um câncer coloretal metastático que é considerado irressecável, ou seja, ele não é candidato à cirurgia com intuito curativo, a gente vai categorizar, então, como doença não passível de cirurgia. E nesse cenário, a maior parte dos pacientes a gente vai tratar com quimioterapia, mais algum anticorpo monoclonal, e a escolha da quimioterapia entre o Folfox e o Folfiri, por exemplo, não existe uma diferença de atividade, então a escolha é muito mais a percepção do médico que está prescrevendo, do perfil de toxicidade que você encontra com essas drogas. Então, um paciente que já tem, por exemplo, uma neuropatia diabética, você vai evitar o Folfox pela oxaliplatina. Um paciente que já tem uma diarreia crônica, a gente vai evitar, obviamente, o Folfiri na primeira linha, mas, enfim, em termos de eficácia, a gente sabe que Folfox e Folfiri são igualmente eficazes, né? E aí a escolha do anticorpo, ele vai depender basicamente, fundamentalmente, na pesquisa molecular, que é tão importante nesse cenário de primeira linha, que é o status do RAS. Então, hoje a gente testa KRAS e NRAS nos pacientes com câncer coloretal, e só aqueles pacientes que são selvagens, que isso acontece em aproximadamente 50% dos pacientes, ou seja, 50% é selvagem, 50% é mutado. Nesses pacientes, a gente pode adicionar, então, terapia anti-GFR, que é ou cetuximab ou panitumumab. Vale destacar também que a escolha, então, da quimioterapia de primeira linha não leva só em consideração o status do RAS, mas também, se o paciente for RAS selvagem, você vai tentar averiguar a localização primária desse tumor. Se o tumor desse paciente for localizado à direita do cólon, nós vamos priorizar usar o anticorpo monoclonal, os antiangiogênicos, no caso o bevacizumab. E se o paciente tem um tumor localizado à esquerda, você vai priorizar fazer o Folfox ou Folfiri com o cetuximab ou com o panitumumab. Isso no paciente RAS selvagem. Agora, se o paciente é RAS mutado, não tem papel nenhum para se dar terapia anti-GFR, então a escolha da quimio, na maior parte dos pacientes, vai ser entre Folfox e bevacizumab ou Folfiri com bevacizumab na primeira linha.
Também vale ressaltar, Marcos, que existe uma pequena parcela dos pacientes que por alguma razão tem uma doença mais agressiva, um maior volume de doença, que você precisa de uma resposta maior, e nesse caso você pode inclusive escolher um triplet. Então, ao invés de fazer só o FOLFOX ou só o FOLFIRI com o anticorpo, a gente pode fazer o FOLFOXIRI, que é colocando os 3 ao mesmo tempo. Perfeito. Olha, uma das coisas que eu mais admiro em você, Renata, é a capacidade de concisão que você tem, objetividade, viu? Você conseguiu resumir brilhantemente o que é um capítulo inteiro de livro, né? E o que, às vezes, uma mesa de congresso leva 1 hora, 2 horas para discutir e debater. Então, isso tudo que a Renata falou, da lateralidade, dos tipos de químio, os testes moleculares decidindo entre um anti-EGFR e bevacizumab, a terapia dupla, o triplet, então, todos eles estão aí contemplados. É um resumo de grandes trabalhos que saíram, o KGB, o TRIBE-3, o FIRE-3, o TRIBE, todos eles são artigos importantes e pivotais em todas essas conversas todas aí que a gente teve nesses últimos 2 minutos, né? E aí é nesse contexto que a gente insere esse paciente. E aí, Renata, quando você está pensando na lateralidade, você pensa automaticamente também no BRAF e no R2, Renata? Como é que você isso está na sua cabeça? Foi muito bom você trazer essa questão, Marcos, porque hoje, se a gente tem a disponibilidade de todos os testes na nossa frente, quando o paciente chega com câncer coloretal metastático, eu diria que tem 4 muito importantes, fundamentais. Isso quando a gente não vai pedir um Next Generation Sequencing, um perfil genético mais abrangente. Então, tem 4 fundamentais. O RAS, esse é o prioritário para a escolha de tratamento na primeira linha. O BRAF ele vai acontecer em torno de 7% dos pacientes com câncer coloretal metastático, e quando presente, ele vai conferir uma agressividade muito maior, em que talvez vai pesar na nossa escolha um triplet, né, fazer um FOLFOXIRI pela agressividade da doença. E aí, em terceiro lugar, hoje a gente tem pedido, né, obviamente, a instabilidade, que é fundamental, como você já apontou previamente, não só na questão de definir se esse paciente tem uma doença de caráter hereditário, como, por exemplo, a síndrome de Lynch, ou em relação à definição de terapêutica no cenário metastático, como a imunoterapia que tem chegado, né, com bastante força. E, em quarto lugar, a gente tem o HER2, a gente tem agora uma quantidade bastante grande de trabalhos chegando nesse cenário, mostrando que não é só em câncer de mama, não é só em câncer gástrico que o HER2 tem o seu papel, mas também no câncer coloretal, também é uma população pequena que tem HER2 positivo, seja amplificado ou hiperexpresso, e isso acontece mais ou menos em 2 a 6% dos pacientes que têm RAS selvagem. Então, são esses hoje os 4 testes mais importantes que a gente acaba pedindo. Lembrando que tem mais um 5º teste que, quando é facilmente disponível, que é a pesquisa de fusão de NTRK, porque a gente sabe que é uma população ainda muito pequena de pacientes com câncer coloretal que tem fusão de NTRK, porém, vale a pena testar se a gente tem esse teste disponível. Não, perfeito, Renata, perfeito. E só focando aqui na instabilidade, complementando, a gente viu então que essa pesquisa que a Renata falou, ela pode ser feita da instabilidade, especificamente pesquisando a instabilidade através de 4 anticorpos da imunohistoquímica, o MLH1, o MSH2, o MSH6 e o PMS2. Esses são os principais, mas não os únicos, né? Então, hoje, quando você joga na plataforma de Next Generation Sequencing, os NGS, você consegue pesquisar todos esses que a Renata falou de uma vez só, né? Quando a gente não dispõe do Next Generation, aí você faz pesquisas ou pela imunohistoquímica ou pela reação de cadeia de polimerase, que é o PCR, focalmente para a instabilidade. E esses 4 grandes genes são os pesquisados, né? São genes de reparo do DNA ligados ao reparo da fita de DNA no momento da replicação. Pode acontecer um pareamento imperfeito dessas bases por inserções ou deleções, as chamadas 5 nucleotídeo variantes. Então, esses SNV são os principais, mas não os únicos. Podem existir alterações aí da sequência do pareamento dessas bases em função de mutações do tipo frameshift, que são mutações muito mais complexas, mutações enormes, dentre outras mutações, por exemplo, mutações missense. Então,
Tudo isso pode gerar alterações nessa sequência e nesse pareamento de base, que vai gerar, então, proteínas de reparo desse DNA anômalos, né? Então, proteínas anômalas que reparam anomalamente, então, o DNA, gerando, então, no momento dessa replicação, vários erros nessa repetição, nessa sequência de repetição de DNA, espaços pelo DNA, pelo genoma, que são chamados, então, microsatélites. A instabilidade de microsatélite é um acúmulo anormal de mutações nessa sequência chamada microsatélite. E o grande lance aqui, por isso que foi tão forte o resultado de imunoterapia nessa população, porque aquilo que a gente já estudou aqui lá atrás, na semana passada e na semana anterior, quanto mais mutação acumulada, maior a imunogenicidade, mais aparece para o sistema imune. Então, esses tumores com estabilidade microsatélite, eles chegam a ter 20, 30 vezes mais mutações acumuladas do que um tumor convencional de cólon estável. Então, um tumor normal tem 80 a 100 mutações, esses tumores com estabilidade, a doutora Lia, o doutor Dias já tinham mostrado isso no artigo da Science, que isso pode chegar a 3.000, né? De 2.000, 3.000 mutações, o que equivale a um mutation burden acima de 20. Eu tive uma paciente com endométrio.
isso vai ser apresentado, né, Renata? Muito em breve, esses resultados finais, né? Sim, os resultados foram muito interessantes, né? Pesa também a questão do aumento da toxicidade quando você associa o PDL1 com o anti-CTLA-4. Isso acontece também no câncer coloretal, você vai ter um aumento da toxicidade e a gente ainda não sabe, porque a corte ainda era muito pequena, apresentada pelo Dr. Lenz, se isso vai conferir um aumento de benefício quando comparado só com o tratamento anti-PD1 ou anti-PDL1. Então, a gente ainda precisa aguardar resultados mais finais da combinação de imunoterapia, né? E aí vale ressaltar também que em cólon a gente não tem ainda o dado se a imuno em combinação com a químio é melhor do que a imuno isolado, mas a gente acredita que no cenário de instabilidade microsatélite, até pelo perfil imunológico que acontece nesse paciente, possivelmente a quimioterapia não deva fornecer grandes benefícios. Então, a estratégia de imunoterapia isolada, seja ou o anti-PD1 ou a combinação com o anti-CTLA-4 seja melhor do que a combinação com a químio. E também, né, acho que tinha alguém perguntando sobre a questão do PDL1, o PDL1 no câncer de colo, ele não é um biomarcador importante e a gente não precisa pedir PDL1 quando o paciente tem instabilidade. Ter instabilidade já é um grande biomarcador, a gente não precisa adicionar o PDL1. Perfeitíssimo, perfeitíssimo, excelente colocação. Muito bom. Renata, tem mais alguma coisa assim que você lembra que vale a pena a gente discutir aqui? Eu acho que vai apresentar na ASCO também, acho que o Eduardo chegou a comentar isso, né, um estudo do trastuzumab deruxtecan na corte de pacientes com HER2 positivo. O estudo foi positivo, então ele vai ser apresentado na sessão oral de câncer coloretal, então também é um dado bastante aguardado, mostrando aquilo que você colocou, Marcos, que a terapia de precisão, terapia alvo molecular, ela chegou para ficar no câncer coloretal metastático. Perfeito. Tem mais algum outro abstract, Renata, que você antecipa que seja de grande importância e impacto na área de tumores do aparelho digestivo, não só colo, mas em estômago, vias biliares, pâncreas? Tem alguma coisa que você viu aí já antecipadamente que chamou sua atenção? Eu acho que grandemente mesmo eu citaria esses dois estudos de cólon, que seriam, para mim, os dois principais, então o que foi para a plenária e esse com trastuzumab deruxtecan, que vai colocar a terapia de precisão também no câncer de cólon aí no primeiro momento. Você viu aí, a turma tá afiada, hein, Renata? Tem muito oncologista aqui. Quando eu te falei para pisar fundo aí, mandar ver, não foi à toa. Você vê perguntas difíceis, hein? Opa! Muito bom. Tem muito oncologista aí participando. Gente, eu vou abrir para perguntas aqui. Mandem suas perguntas aqui para a gente já... A Renata já respondeu algumas, mas podem mandar, a gente vai tentando responder. Tem uma pergunta da Juliana Rocha, que ela perguntou o seguinte: se o paciente está recebendo químio mais um anticorpo e progride, você troca só o anticorpo ou você troca tudo? Não, aí, Marcos, quando o paciente progride, eu costumo trocar a químio e a troca do anticorpo depende se o paciente é rasmutado ou ele é ras selvagem, né? Então, se ele é rasmutado, infelizmente, a troca, né, a gente vai manter o mesmo mecanismo, que é o mecanismo antiangiogênico, e a gente pode manter o bevacizumab ou a gente pode trocar para o ramucirumab ou para o aflibercept, a depender da químio que ele vai estar sendo combinada, tá? Agora, a parte mais importante é a troca do agente quimioterápico. Legal. Tem muita gente dizendo que você é top aqui, viu, Renata? Olha só. Imagina. Isso a gente já sabe, né? A gente já sabe há muito tempo. O que mais aqui? Deixa eu só... A Laís está parabenizando aqui. Muito bom. Teve uma pergunta aqui sobre químio mais imuno, né? Teve um autor chamado Chitara, que ele trouxe esse dado de químio Fofox mais imunoterapia em câncer gástrico. Um resultado interessante em câncer de estômago. Inclusive, isso em primeira linha, esse estudo do Chitara está dentro de uma meta-análise que eu até postei aqui no Oncopédia, de uma meta-análise de instabilidade microsatélite. Foi um estudo grande, com quase 1.000 pacientes, 14 estudos. Ele foi publicado agora na JAMA Oncology, tem poucos dias, agora em maio. E o autor foi até o Petrelli, um italiano, faz uma grande revisão aí de instabilidade microsatélite em várias histologias e recomendo, então, todo mundo que
tem interesse nessa aula, que dê uma olhadinha nesse trabalho na Dilma Oncology. De repente, eu até coloco lá no grupo do Telegram esse trabalho para vocês depois aqui da live. Mas voltando um pouquinho no tempo, eu não me lembro aqui agora quem foi que perguntou, não sei se foi a Juliana, deixa eu ver aqui, foi a Sabina. Sabina Aleixo, colega nossa oncologista, Renata, lá no Espírito Santo, ela perguntou também sobre essa questão em colo, especificamente, de químio mais imuno. Teve um autor chamado Shada, que na JCO, há 3 anos atrás, em 2017, mostrou uma taxa de resposta de FOLFOX mais pembrolizumab em 30 pacientes, chegando a 53% de taxa de resposta. 15 pacientes desses com doença, então desses 30, 15 que tiveram resposta parcial, 14 doença estável e uma resposta completa. Então foi um estudo pequeno, 30 pacientes só, da JCO, mas aqui a gente vê, então, a combinação de químio mais imuno em estômago, em cólon, e aí a gente vendo, então, esses dados, assim, chegando muito poderosamente nos últimos 3 anos, né? Quer comentar alguma coisa, Renata? Não, na verdade, a associação da químio com a imuno no câncer coloretal, ela ainda não digamos assim, bastante estabelecida. Como eu coloquei previamente, a questão imunológica nesse paciente que tem instabilidade possivelmente torna a quimioterapia, isso falando câncer gástrico, em câncer coloretal inicial, o papel da quimioterapia, que eu não estou falando da imuno, tá? Exclusivamente da quimioterapia, às vezes detrimental. A gente tem esses dados cada vez mais crescentes no câncer de estômago, por exemplo. A gente já tem até meta-análise a respeito, foi publicado no fim do ano passado no JCO, né? E isso mostra para a gente que esses pacientes com instabilidade microsatélite, provavelmente eles dependem do sistema imunológico para manter esse tumor sob controle. E quando a gente administra uma quimioterapia, possivelmente esse é o mecanismo de ação, a gente vai levar a uma diminuição desse sistema imunológico e pode propiciar uma piora aí dos resultados oncológicos, um aumento do risco de recorrência. Isso nos pacientes com doença inicial. E se a gente trouxer esse conceito para o cenário metastático, possivelmente, ao administrar químio concomitante com a imunoterapia, a gente poderia, porque isso ainda é gerador de hipótese ainda, levar a uma perda da eficácia da imunoterapia. É claro que isso ainda precisa ser melhor estudado. Desculpa o vento e a janela batendo aqui, mas provavelmente isso merece dados mais consistentes, merecem estudos mais claros a respeito. Eu ainda, nesse cenário, fico exclusivamente com a imunoterapia até que saiam estudos mais consistentes. Você trouxe vários conceitos importantíssimos, né, Renata? A doutora Smith, lá atrás, há 2 anos e meio atrás, trouxe em estômago especificamente a neoadjuvância em indivíduos com instabilidade microsatélite em câncer gástrico. Foi detrimental, porque exatamente isso, para as defesas, a infiltração linfocitária naquele microambiente tumoral é fundamental para a defesa. E quando você tem um paciente com instabilidade, ele tem os famosos TILs, maciçamente infiltrando o tumor, isso participa ativamente do clearance tumoral. E quando você faz a quimio neoadjuvante em quem tem instabilidade lá em câncer gástrico, você piora o prognóstico, ao passo que quando você vai direto para a cirurgia nessa população, esses indivíduos têm um melhor prognóstico. Foi a doutora Smith, lá da Inglaterra, trouxe esse dado bastante provocador também, e depois eu posso disponibilizar esse artigo no grupo do Telegram. E quando a gente olha especificamente em cólon, talvez o racional de dar químio mais imune é você expor antígeno, destruir células, expor mais antígenos, suscitando mais resposta imunológica. Talvez esse seja um racional, né, da potencialização, do sinergismo dessas duas terapias, né? Talvez, né? Então, se houver realmente um sinergismo, possivelmente é por esse mecanismo de ação, por estar apresentando mais, na verdade, antígenos. Porém, nesse momento, né, acho que no cenário metastático, eu ainda, se eu pudesse escolher, até que a gente tenha dados consistentes da combinação de imuno com químio, eu hoje ainda estou preferindo imuno isolada, seja imuno isoladamente ou a combinação de um anti-PD1 com anti-CTLA4. Perfeito. Eu estou de acordo, estou contigo, Renato. Que mais? Aqui a gente já falou, Riane, já falamos dos biomarcadores potenciais de câncer de cólon. Teve uma pergunta aqui do
Deixa eu ver, do Marcelo, que também é oncologista. Peraí que a pergunta está desaparecendo. Você pede instabilidade no microsatélite para colangio, mudando um pouquinho aqui, mas vou tentar responder para colangio e para hepatocarcinoma. Qual a evidência de positividade e alguma novidade na ASCO para esses tumores? Tá. Eu não ainda olhei especificamente os abstracts todos sobre colangio e sobre hepatocarcinoma, mas a gente sabe que a presença de instabilidade microsatélite no hepatocarcinoma é muito baixa, é possivelmente menor do que 1%, então o papel aqui da imunoterapia no hepatocarcinoma, a sua atividade não é por conta da instabilidade, são por outros fatores. E no colangio esse número é um pouquinho maior, porém ele não é grande, ele não é maior do que 5%, tá? Então a gente já tem esse dado, e aí entra nessa questão da questão agnóstica, né, da instabilidade microsatélite. Então, independente se o paciente tem colangio ou tem um tumor extraintestinal, extragastrointestinal, se o paciente tem instabilidade, ele possivelmente tem uma chance alta de se beneficiar com a imunoterapia. Ó, eu imprimi esse artigo para ler um tempo atrás. Olha só, gente, tá vendo aqui? Esse é um artigo eu estou mostrando um artigo que eu li há um tempo atrás. Eu já tenho esse artigo guardado. Parece que não está selecionando muito bem aqui, mas é um artigo da Nature Communication. Façam um print dessa tela e leiam, pessoal. A Molecular Portrait of Microsatellite Stability Across Multiple Cancers. É da Nature Communications. Esse artigo é de 3 de março de 2017. Quem tiver interesse, vai lá, que tem exatamente isso que a Renata está falando, inclusive com porcentagens de instabilidade e frequência de instabilidade dentre aí uma infinidade de tumores. Então, eles chegaram à conclusão que endométrio, 28% pode ter instabilidade microsatélite, estômago, 21%, cólon, 16% de uma forma global, né, englobando aí estadios 2, 3 e 4, a gente viu que estadios mais precoces é maior a frequência, e nos avançados, em reto, 9,2%, carcinoma adrenocortical, esôfago, 5%. Então, vão lá, quem quiser, dá uma lida nesse artigo, tem a frequência de todos esses tumores, inclusive com colangiocarcinoma também, tá? E hepatocarcinoma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Letícia, a live está sensacional, disponibiliza os artigos no grupo do Telegram, com certeza, Letícia, vou deixar lá depois. O Carlos Teixeira está aqui mostrando, então, Carlão, pediu para a gente comentar a teso. Imunoterapia não tem muito a ver aqui com a instabilidade em fígado, mas a teso mais bevacizumab, que foi o trabalho apresentado lá na ESMO Ásia, que foi Practice Change, né, Renata? Quer comentar um pouquinho em resposta a essa pergunta do Carlão? Então, isso veio a mudar, quer dizer, ainda não completamente aqui no Brasil, por isso ainda não tem aprovação, mas veio mudar como boa parte do mundo trata o hepatocarcinoma na sua primeira linha. Então, esse estudo que foi apresentado na ESMO, ESMO Asia, né, foi em setembro do ano passado, ele comparou o que era o tratamento padrão em hepatocarcinoma, que é o sorafenib, versus a combinação de atezolizumab com bevacizumab em hepatocarcinoma metastático, então para a primeira linha, e ele mostrou, na verdade, pela primeira vez algo desbancando o sorafenib, então teve um ganho de sobrevida global mediana, um delta aí maior do que 2 meses, tá? E com taxas de resposta também bastante interessantes, porque com sorafenib a gente encontra uma taxa de resposta pequena, ali em torno de 5%, e com a combinação a gente chegou a 20% aí de taxa de resposta, então realmente são dados muito, muito, muito interessantes, e até lembrando que a gente tem um estudo aberto lá no Oswaldo, Marcos, da combinação de beva e ateso sendo estudada no cenário adjuvante, né? Então, para pacientes que foram operados ou fizeram radiofrequência de um hepatocarcinoma, então eles estão pegando os pacientes que têm alto risco e randomizando para observação, que é o tratamento padrão, versus a combinação. Então, até essa combinação agora já está sendo estudada no cenário adjuvante, então a gente já recrutou, já tem um paciente em randomizado, então nós aguardamos ansiosamente aí os resultados também para adjuvância. Maravilhoso, foi muito bom você ter levantado essa bola, Renata. Tem o André que está perguntando como é que participa do grupo do Telegram. André, o Dudu já respondeu aí, vai lá na bio do Oncopédia, tem lá
um hiperlink do Linktree, é só clicar lá que fica super fácil você entrar lá no grupo do Telegram, já te remete diretamente para o grupo do Telegram. Então, quem não está ainda, recomendo, aconselho a entrar, porque eu coloco um monte de artigo, informações sobre oncologia, insights, áudios, lá no grupo do Telegram. Realmente é uma grande comunidade de pessoas interessadas e que orbitam aí em torno da oncologia. Tem uma pergunta do Rafael Torquato, que é também nosso colega oncologista lá em Natal, em Maceió. Tem a pergunta dele é interessantíssima, Renata, e para pacientes com alguma previsão para a publicação da associação de nível mais regorafenib na segunda linha de colo retal? Perfeito, então Rafa, obrigado pela sua pergunta. Esse é um estudo muito interessante, é o estudo REGO-NIVO. Ele é um estudo de fase 1/2, que foram estudados pacientes com câncer coloretal já refratários à terapia prévia e que tinham estabilidade. Então, eles não tinham instabilidade de microsatélite, que é justamente um nicho em que a gente sabe que a imunoterapia isoladamente não funciona adequadamente. E nesse estudo, apesar de muito pequeno ainda, tinham duas coortes, a coorte de pacientes com câncer de estômago e a coorte de pacientes com câncer coloretal metastático. Os resultados foram bastante interessantes, né? Inclusive de sobrevida livre de progressão, sobrevida global mediana ainda não alcançada e taxas de resposta também muito interessantes dessa combinação, mostrando que possivelmente esse seja um esquema terapêutico, uma associação que a gente deva investigar melhor. E o fase 3 deve já estar começando ou já recrutando pacientes. O que a gente tem hoje, Renata, de evidência para os tumores de cólon, que infelizmente é a maioria, então a gente está falando de 95% dos metastáticos são estáveis na região do microsatélite. O que a gente tem além dessa opção? O que a gente tem ainda de possibilidades para os pacientes estáveis, seja já publicado ou em vias de ser publicado, Renata? Você diz de novidade? Novidade, o que tem saído? Tem alguma opção para os pacientes estáveis com estabilidade de microsatélite? Hoje o dado mais, entre aspas, aí, quente seria do estudo REGO-NIVO, então a associação do nivolumab com o regorafenib. Existe um mecanismo de ação, o regorafenib ele tem múltiplos mecanismos de ação, mas um deles seria facilitar a ação da imunoterapia, então por isso que essa associação possivelmente funciona melhor do que a imunoterapia isolada para pacientes com tumores estáveis, mas de novidades biomoleculares, assim, não temos grandes coisas. O que a gente tem, que foi recentemente, vale a pena comentar aqui, Marcos, é que o TAS-102, né, ele foi recentemente aprovado pela Anvisa, acho que tem menos de uma semana isso, claro que não está ainda no rol do DNS, mas é mais uma droga que chega nesse cenário para pacientes que já falharam a todas as terapêuticas padrão, que poderá ser usado. Perfeito, excelente, Renata. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Respondido aí, Carlão, sua pergunta de atesa com Beva. O Dudu está perguntando aqui câncer de mama, mas Dudu, câncer de mama é quinta-feira à noite, tá? Não perde lá, às 20 horas vai ser com o Dr. Felipe Ades, a gente vai discutir tudo sobre câncer de mama na ASCO e vamos discutir o artigo da plenária envolvendo câncer de mama, tá? O Veide está perguntando novidades sobre anticorpos biespecíficos. Acho que não, ainda não, Veide. O que mais? Mais alguma coisa, Renata, que você se lembre assim? De bombástico assim, Marcos, não. Tá bom, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mais alguma pergunta aqui para a Renata? A gente já está próximo de completar uma hora aqui de live. A gente precisa finalizar em uma hora, senão o Mark Zuckerberg expulsa a gente, ele faz cair a live. Então, mais 30 segundinhos aqui para a Renata tomar uma água, eu também tomar água, e vocês mandarem perguntas. Se não tiver perguntas, a gente finaliza aqui, então. Pode beber uma água aí, Renata. Tranquilo. Eu vi que o Carlos colocou o TAS-REGO aí, prós e contras. Eu acho que um contra para colocar em relação a isso seria hoje o custo, né, dessa associação. A gente não pode deixar de comentar os custos elevados. Então, se a gente for ver
um estudo que é para pacientes com estabilidade de microsatélite, ou seja, 95% da população. Vamos supor que isso venha a ser positivo no estudo de fase 3, né? Imagina os custos, né, para as operadoras de saúde, para as fontes pagadoras, né, de um estudo que vai combinar a imunoterapia com regorafenib. Então, a gente também tem que começar a pensar nessa questão, né? Exato. O burden financeiro também não vai ser nada desprezível, né? Pois é. E só fazendo um resumo, então, a live já está quase acabando, acho que as perguntas pararam de chegar. Isso tudo que a gente conversou, hoje o padrão é quimioterapia associada ou não a anticorpos monoclonais, seja anti-EGFR, seja o bevacizumab. A lateralidade, como a Renata falou, é super importante. A gente tem outros biomarcadores importantes em câncer de cólon, além da estabilidade, que, como a Renata falou, o BRAF, ER2, o RAIS, obviamente, e o N-Track, todos eles chegando para o prime time aqui muito em breve, com suas respectivas drogas-alvo e respectivos tratamentos direcionados. A gente está vendo chegar, então, a estabilidade microsatélite ao seu ápice. Então, o ápice dos estudos é o fase 3, e a gente já passou pelo fase 1, fase 2, e agora chegando no fase 3, com pembrolizumab, o fase 1 foi o Keynote 028, o fase 2 com o Keynote 164, e agora chegando o fase 3 com o Keynote 177, sendo plenária da ASCO, de pembro versus quimio na primeira linha. Então, até então, primeira linha era igual a quimio mais anticorpo, e agora, provavelmente, para a população com estabilidade, a gente vai ter, então, monodroga pembrolizumab sendo positivo e desbancando, então, quimioterapia para essa subpopulação nichada, que, infelizmente, é a minoria, 5% apenas, mas 5% de 30 mil pessoas não é nada, 30 mil talvez um pouco menos, 20 mil pessoas aí, não seja nada ruim a gente conseguir oferecer uma droga pouco tóxica para essa população. O problema vai ser o custo e o impacto disso, o burden financeiro disso para as pessoas e para as operadoras, né, Renata? Com certeza, esse é o grande ponto aí, fica para o futuro, né? Maravilha, e taxa de respostas muito interessantes, chegando aí até a 30%, com 70% desses pacientes vivos em um ano, com câncer de cólon metastático e muitas vezes politratado. A gente sabe aí que a sobrevida cai absurdamente no momento que recidiva a primeira, a segunda linha, vai ficando mais difícil o prognóstico desses pacientes. E você pensar que 71%, 70% está vivo em um ano, depois de imunoterapia, na estabilidade microsatélite, é muito intuitivo e lógico de se pensar que realmente isso aí veio para ficar. Isso com uma droga, quando a gente associa nível mais isso dobra de 30% para 60% a taxa de resposta, chegando até 80%, 85% desses pacientes vivos ao final de um ano. E vale ressaltar isso é também... impensável, né? E pacientes, na verdade, considerados curados, né, em remissão completa com tempo duradouro, né? Então, se você curar um paciente com um câncer coloretal metastático e ressecável, realmente com imunoterapia, isso foi realmente um divisor de águas na questão de medicina de precisão. E a semelhança do que a gente viu na New England, agora em dezembro de 2019, em melanoma, nível mais IP fez com que 52% dos pacientes que receberam nível mais IP num cenário de melanoma metastático, gente, estivesse vivo em 5 anos. Há 10 anos atrás, a sobrevida global mediana desses indivíduos metastáticos era de 7 meses. E hoje a gente está vendo com nível mais IP, 52% desses indivíduos vivos em 5 anos. É ou não é uma revolução, Renata? Responde para mim. Com certeza. É uma revolução, cara. É uma total revolução. Muito bom, gente. Renata, olha, um grande beijo. Obrigada aí, Marcos, pelo convite. Imagina, estou à disposição aí, tá bom? Um beijão a todos e vamos que vamos. Maravilha, Renata. Eu vou só dar umas palavrinhas finais aqui com o pessoal e fica à vontade se precisar sair, se quiser ir resolver outras coisas, tá bom? Joia, partiu o hospital então. Um beijo, gente. Tchau, tchau. A gente se vê lá. Beijo, tchau. Tchau. Bom, gente, então foi isso, mais um Projeto 7x3. Lembrando que essa semana inteira vai ser sobre ASCO e dedicada aos temas da plenária da ASCO. Então, hoje foi câncer de cólon e o artigo de instabilidade microsatélite pembro versus químio. Quarta-feira vai ser câncer de pulmão, com meu amigo Carlos Teixeira. A gente vai falar sobre adjuvância
com osimertinib em câncer de pulmão, mutação EGFR, quinta noite, câncer de mama, e sexta de manhã, câncer de bexiga. Todas essas lives vão ficar gravadas na área da nuvem para os alunos do curso online de oncologia assistirem quantas vezes quiser. Tá bom, gente? Não perca, eu vou deixar esses artigos que a gente discutiu lá no grupo do Telegram. Quem ainda não estiver lá, corre que tá perdendo, cara. Tá perdendo porque tem muita coisa legal lá. Muita coisa, muito artigo, insight, podcast, tudo. É realmente interessante. Então, um grande abraço, obrigado pela presença maciça de vocês aqui. Um grande beijo, boa semana e vamos com tudo que daqui para frente, até o dia 12 de junho, vai ser essa pegada, convidado, discussão, abstract, tudo que está rolando de melhor na ASCO. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e vamos fazer dessas próximas 3 semanas épicas, tá? Épicas. Vamos fazer delas inesquecíveis, tá bom, gente? Um grande beijo. E até quarta-feira, 7 horas da manhã, com mais um projeto 7x3. Tchau, pessoal.